Pessoal, mais uma vez, de volta, Economia Aberta, parte 2. Se você não viu a parte 1, pula lá, corre, porque nós já vamos saltar aqui já para metade do conteúdo para frente, né? O restante, né? Acredito só esse parte 2 seja suficiente. Né? E se você não inscreveu, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí e bola para frente. Dando sequência ao que nós falamos, a ter paridade de juros, a equação aproximada, né? Nós temos também as relações das curvas de IS, por exemplo, começando por ela, na economia aberta. O que podemos ver? Com interações com o resto do mundo, a curva IS agora passa a incluir exportações líquidas, que é a diferença entre as exportações e importações. Então, um saldo de balança comercial, exportações líquidas, ele será alto quando exportar mais do que importa, menor será baixo quando isso for ao contrário. As exportações, elas dependem da renda externa, porque quem compra não é dentro do país, não faria parte desse quesito, seria consumo, né, dentro da IS. Então, a renda externa, quando ela aumenta, espera-se que, né, em alguma parte, né, que respingue em algum momento, né, pelo menos nas exportações deste país em questão. E depende também da taxa de câmbio, porque se eu desvalorizo a minha taxa de câmbio, né, eu torno os meus produtos, obviamente, desvalorizados, mais baratos do que no resto do mundo, né, o mundo então volta os seus olhos, né, para o país que tem ali um preço melhor, né, mais competitivo. E as importações dependem da renda interna, porque as pessoas aqui dentro da economia, né, nacional, se sua renda aumenta, pode ser até oriundo de um aumento de exportação. Né? Uma coisa não anula a outra, mas aumentando a renda interna, obviamente, você vai aumentar suas importações e isso vai depender da valorização ou não da moeda, da taxa de câmbio, porque uma moeda valorizada você compra mais coisas lá fora, é mais interessante. Então essas interações, elas são importantes e as políticas de governo também, né, são mais importantes ainda para manter o equilíbrio, né, nessa balança, de forma que ela é equilibrada, você joga esse M para lá, né, o zero oculto aqui some, né, e vamos ficar x igual a m, ou seja, um equilíbrio, exportações é igual importações e fica 0 a 0. Então, eu trouxe aqui uma imagem muito interessante, retirada diretamente do livro lá do Blanchard, e aqui fala como que funciona a interação, né, da demanda com relação ao produto, a demanda doméstica, né, e como que funciona com relação ao déficit ou não comercial, né, ao saldo da balança, né, as exportações líquidas, essa curva aqui, a curva de NX, de Net Export, né, que é as exportações líquidas, né, líquidas de importações, né, o nome completo aí na certidão de nascimento aí dessa curva. Né, que na verdade a gente fala muita curva, né, em economia, nem só vê reta, né, é uma forma de simplificar, né, mas vamos imaginar que isso aqui seja uma curva mesmo. Né. Então o que temos aqui? Nós temos a demanda doméstica, que é composta apenas pelo consumo, o investimento mais o gasto do governo, né. As importações, né, quando nós tiramos a importação com relação aqui ao produto, né, esse DD, né, que seria então o produto, e equilibrando aqui com a demanda interna, né, se eu coloco importações, eu mudo um pouco essa curva, né, eu mudo um pouco a inclinação dela, porque a relação de renda, né, ela passa a ser um pouco menor, a inclinação, né, nós vamos ver a questão até mesmo do multiplicador, né, monetário, como que isso influencia, né, as importações reduzindo o valor do multiplicador. E as exportações, então, dada esse tombamento aqui, joga para cima achando um novo equilíbrio. Né, e isso daqui pode gerar déficit ou superávit
né, comercial aí. Importa saber o seguinte, antes de adentrar aos conceitos posteriores, que não necessariamente a balança tem que iniciar de um equilíbrio ou tem que ficar num equilíbrio. Não necessariamente. Ela pode estar em superávit e ir para o equilíbrio, ou pode estar no superávit e ir para um déficit, ou ela já pode começar num déficit e ir para um déficit maior, né? Não necessariamente, não tem relação direta com isso daqui. Isso aqui foi uma mera coincidência de que, porque isso vai depender da posição dessa curva e da inclinação dela, né? E os efeitos aqui, né, que vão determinar isso. Então vamos lá. Feitas essas suposições, aqui até destaquei isso aqui, né, é que temos condições independentes, produto de equilíbrio, que é o caso, né, e balança comercial equilibrada. Não necessariamente aqui nesse caso nós temos um produto equilibrado com déficit comercial. Uma coisa não anula a outra, são independentes. O mercado, lendo aqui o trechinho, o mercado de bens está em equilíbrio quando o produto doméstico, o produto interno, é igual à demanda por bens domésticos. Ok, tá certo. No nível de produto de equilíbrio, a balança comercial pode mostrar déficit ou superávit ou pode estar empatada. Depende de outros fatores. Dando sequência, né, os efeitos, por exemplo, né, eu suponho que há um entendimento sobre curvas, né, eu não tenho necessariamente, não tenho particularmente um vídeo gravado de ISLM, até preciso gravar, de OADA, preciso completar um pouco mais, né? Mas acontece que como a gente está estudando, sou estudante hoje, em 2019, formo esse ano, né, em economia, né, eu acompanho o semestre, e como eu comecei a gravar agora, né, vamos dizer assim, de pouco tempo para cá, né, talvez de 2000, início ou final de 2018, não me lembro, acho que início de 2018 eu comecei a gravar, eu achei isso mesmo, né? Então eu não tive, né, como gravar matérias anteriores, até porque a gente vai evoluir no curso, a gente vai dominando algumas outras ferramentas, mas pretendo então completar, né, para o curso ficar completo mesmo, né? Observando aqui um aumento do gasto do governo, nós podemos concluir que leva a um aumento do déficit comercial. Mais uma vez, não importa onde que a balança estava. O que queremos dizer aqui é que um aumento no gasto do governo vai elevar a curva, ou seja, vai jogar, né, na ISLM, vai deslocar a curva positivamente, ou seja, no sentido de aumentar o produto. Então, o gasto do governo aumenta o produto, a renda nacional é uma coisa louvável por algum motivo, mas ele causa um déficit na balança comercial, né? Ela já poderia estar em déficit, ela poderia estar em superávit e estar caminhando para um ponto em que ela, inclusive, nem em déficit ficava, mas, ou seja, a variação que irá ocorrer é uma variação deficitária, ou seja, vai ter uma piora na balança comercial. E isso, como eu afirmo aqui, é uma mera coincidência estar nesse ponto, né? Isso é só para ilustrar melhor. Aumentos em G levam a piora na balança comercial, ou seja, na variação vai ter uma variação negativa, deficitária. O efeito multiplicador é menor em uma economia aberta, porque aqui nós temos, né, isso para informações de SLM, né, o multiplicador monetário, até então era 1 menos C, agora o M vem para reduzir esse multiplicador, diminuir esse efeito de gasto do governo sobre a economia, porque muita coisa pode ir para fora. Quando eu importo, eu estou comprando de produto alheio, eu estou comprando de quem está fora, quem produziu fora. Então não tem como ter efeito aqui dentro, porque esse dinheiro não vai ficar aqui dentro, até que ele porventura retorne em forma de exportações. Ok, galera? Então é necessário entender que importações altas ou exportações altas não necessariamente quer dizer uma coisa ruim ou boa. Eu posso ter um volume absurdo de exportações, um volume absurdo também de importações. Isso é bom como um todo, né? O volume, esse volume de negociação, ele é importante como um todo para a economia,
né? Porque se eu estou importando, porque eu estou tendo renda aqui, eu estou trazendo coisa nova, eu estou gerando competitividade, eu estou inclusive equilibrando, mantendo os níveis de preço, já que eu posso importar ao invés de comprar aqui se tiver inflacionado ou tiver em um produto de não tão boa qualidade. Então acaba que na fritada dos ovos, né, eu tenho a negociação mundial, ela é benéfica, né? Tanto importar quanto exportar. Exportar então é um efeito mais direto, mas importar é um consumo, né? Eu estou fazendo um consumo, é uma satisfação que eu adquiro ali de um produto externo, mesmo que seja meramente por comprar um produto externo, por falar, eu importei e comprei de outro lugar. Beleza, galera? Vamos dar sequência aí, depois desse falazel todo que eu fiz. Vamos lá. Efeitos de um aumento da demanda estrangeira, que é o caso de o X aumentar. Se ele aumenta, nós vamos ter uma melhora no produto, porque X age positivamente e diretamente na curva IS, na demanda agregada, né? Vai fomentar a demanda, vai aumentar então o produto, né? Que pode ser tudo isso distribuído aqui dentro ou fora do país, né? Acontece que, né, uma variação apenas em X, ele vai melhorar o saldo da balança comercial, porque eu vou ter mais dólar circulando aqui, porque eu vou ter vendido em dólar, recebido dólar aqui no Banco Central, você troca por moeda nacional, né? Você troca por moeda nacional, mas eu dentro do meu país eu vou ter um fluxo maior de uma moeda hoje tão cobiçada aí para negociações. Então, importante. Um aumento da demanda estrangeira leva a um aumento do produto e a um superávit comercial. Mais uma vez reforço, independente de onde a balança estava, equilibrada, desequilibrada, para cima ou para baixo, o aumento, né, isolado, o movimento isolado vai ser de superávit. Mesmo que esse superávit ainda mantenha-se, né, no final das contas em um déficit, não importa, mas que há, ou que houve, né, ou que haverá um superávit, isso é claro. É importante destacar, então, né, uma observação importante, que desvalorizações da taxa de câmbio provocam um aumento do produto e da renda, ou seja, aumenta uma demanda agregada, ou seja, você desvaloriza, você favorece exportações, você aumenta aqui a renda interna, o dinheiro vai ficar aqui dentro, você vai vender mais para fora, vai entrar mais dinheiro aqui, né, e melhora também o saldo da balança comercial. Às vezes isso é importante para alguns países. Reduzindo o déficit comercial, né, aqui nós vamos ter uma série de imagens, né, para explicar tudo isso, tudo lá no livro do Blanchard. Reduzindo o déficit comercial sem alterar o produto. É possível o governo fazer uma política combinada de reduzir gastos e mexer na taxa de câmbio, né, no intuito de manter o mesmo produto. Ou seja, ele vai trocar umas cebolas aí. O que quer dizer? Para reduzir o déficit comercial sem alterar o produto, o governo deve, tanto realizar uma depreciação quanto diminuir os gastos. Vai ser dois movimentos que vão se anular, vão se ajustar, porque o que o governo vai gastar, ele vai diminuir, né, o seu valor de gasto, né, mas em contrapartida eu posso valorizar a minha taxa de câmbio, né, nesse caso aqui desvalorizar, né, depreciar a taxa de câmbio, para que ela atinja, ou seja, o pouco dólar que ficou aqui, eu faço ele em relação à minha moeda nacional virar muito, né? Eu aumento no caso do Brasil, aumentar, né, a taxa de câmbio, né, desvalorizo a moeda, de tal modo que eu anulo esse efeito. Então, o governo reduzindo o gasto, né, o contrário também pode ser visto, né? Se o governo, a gente viu aqui alguns slides atrás, que o governo aumentando o gasto, né, ele deprecia, né, ele na verdade ele vai causar um déficit. Se ele quiser manter tudo na mesma constância, tudo no mesmo naipe, ele vai reduzir o seu gasto, né, e ao mesmo tempo desvalorizar a moneda. Finalmente chegamos aqui nos nossos últimos slides, né? Não vou tomar muito tempo, mas informações importantes é que há uma relação, né, uma espécie de uma identidade aí entre poupança e investimento, balança comercial. Sabemos que aqui é um investimento, poupança, né, privada,
menos o investimento. Nós temos um grupo aqui, né? Uma coisa, né, é usada para suplementar a outra, e temos a poupança pública, que é o que o governo arrecada de taxa menos o que ele gasta. Isso tudo faz parte do equilíbrio, né, da balança comercial. Se a taxa de poupança de um país é elevada, ou seja, se esse S é muito grande, para manter o equilíbrio aqui, né, esse S ele tem que distribuir, ele tem que ou o investimento nesse país vai ser muito alto, ou seja, vai aumentar aqui, vai anular esse aumento, ou seja, vai acabar, aumentou em 10 aqui, aumentou em 10, então 10 menos 10 deu 0, manteve o equilíbrio, ou seja, não tem como ser, pode ser que as duas coisas, né, divididas, mas ao extremo, ou o investimento é alto, ou, nesse caso, NX, mantendo isso constante, é alto também. Logo, a balança comercial é superavitária. O que eu quero dizer? Se eu aumento isso daqui, vai puxar esse lado da balança, porque isso é uma balança, uma equação, vai puxar isso para cima, vai aumentar esse número aqui. Né? E aumentando esse número, obviamente esse número também vai ter que acompanhar para poder manter o equilíbrio. Então, ou o investimento absorve, né? Até mesmo pelo gasto do governo, né? Que é o crowding out, né? Não sei se assim se pronuncia, ou NX, que é a balança, é alta também, logo é superavitária. Dando sequência, produto, juros e câmbio, né? As suposições que eu disse no início do primeiro vídeo, esse é o parte 2, no parte 1 eu disse que taxa nominal, né, que iríamos fazer uma suposição, e para tanto nós vamos ter aqui suposição que as taxas nominal e real são a mesma e que a relação de preço são iguais, ou seja, 1 por 1 não vai fazer diferença nenhuma. Sabemos que juro e câmbio afetam o produto e que um movimento conjunto de produto, taxa de juros e taxa de câmbio é o que nos interessa observar nesse momento. No mercado de bens e financeiro, um exemplo do livro é que se I aumenta, reduz-se o investimento, pois o investimento está inversamente, e sabendo que esse investimento não é investimento financeiro, é investimento em aumento de capacidade produtiva na economia. Juro alto inibe você tomar empréstimos, aumentar sua capacidade, porque o seu dinheiro esgota. Chega um ponto que se o juro está bom, você compensa, você pega um juro, né, para poder, na economia como um todo. Né, na economia como um todo, principalmente em setores grandes. O juro ele favorece você comprar, aumentar a sua fábrica, aumentar a sua capacidade produtiva. Isso aumenta, né, o PIB como um todo. E o juro baixo ele tem esse poder de fazer com que o empresário tenha apetite para investir, porque a taxa esperada de retorno dele vai ser maior do que o juro que ele vai pagar. Ele vai ter lucro, ele vai pagar renda de funcionários, ele vai pagar os aluguéis, né? E uma série de outras coisas que fazem a roda da economia girar. Reduz o investimento e ocorrerá uma apreciação cambial. Antes de dar a sequência, essa curva aqui ela é positiva porque sentidos para cá eu estou apreciando. Aumentos no valor absoluto é apreciação. No Brasil hoje, conforme eu disse, se você quer voltar lá, volta no vídeo 1, que eu explico detalhadamente, mas um pouco mais lentamente aqui eu já estou pressupondo que você viu o vídeo anterior. Né? Aumentos no valor do câmbio, o real, o dólar aqui no Brasil, ele vai de R$4 para 5, aumentou. Né? Aqui, no caso é desvalorização. Aqui como é invertido, é a mesma coisa que eu falar assim, né? O dólar no Brasil foi de 20 centavos, né? O dólar por real, né? Foi de 20 centavos para 25. Ele aumentou, quer dizer que eu estou então valorizando a minha moeda, é uma apreciação. Então, supondo o entendimento disso, né? Um aumento da taxa de juros reduz o produto, né? Vai diminuir o produto, tanto direta quanto indiretamente, por meio da taxa de câmbio, etc. A curva IS é negativamente inclinada dado o estoque real de moeda, claro. Um aumento do produto aumenta a taxa de juros, a curva LM é positiva. Isso aqui é só uma explicação de como funciona e aqui como que é a relação de paridade de juros com o câmbio.
né? A imagem próxima que é a explicação. Então aqui um efeito de um aumento do gasto do governo. Dados as curvas IS e LM, o governo desloca a IS, né, com aumento do gasto para a direita, aumenta o juro produto e aprecia a moeda. Nossa moeda fica mais forte, fica mais fácil então para comprar fora. E uma outra coisa interessante para fechar o nosso vídeo de hoje, né, depois, né, conforme eu disse, né, só o estudante, estaremos trazendo mais conteúdo dentro desse semestre e no próximo também, né, os efeitos de uma contração monetária que mexe na curva LM, ele vai deslocar ela para cima, fazendo o movimento parecido, que é de aumentar a taxa de juros, né, menos moeda, mais preço você tem que pagar por ela, diminuindo o produto, não tem dinheiro assim para transacionar, o juro inibe um pouco o produto, né, e isso também levará a uma apreciação da moeda. Beleza, galera? Por hoje é só. Temos mais capítulos aí para trabalhar. Temos tipos de taxa de câmbio fixa, flutuante, semi-flutuante, câmbio sujo, de banda e outras coisas que estaremos trazendo aí provavelmente no próximo mês, né, sobre economia aberta. E também aproveite e veja no meu canal aí, tem vídeos de econometria, tem vídeos de finanças, né, corporativas, eu tenho vídeos de estatística, de inferência estatística, né, tenho um rol aí interessante para estudantes, principalmente das economias ou quem estuda porventura, estiver estudando em outro curso e estiver na economia também, estudando ela como um todo. Ok, galera? Muito obrigado mais uma vez, estaremos aí, né, e o que precisarem, né, comentem aí nos vídeos, curtam, compartilhem com a galera aí. Muito obrigado, valeu!